noite, Pedro Leopoldo, 30 de maio de 2025. É sexta-feira. São 19 horas na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, a nossa querida Pedro Leopoldo. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Nos dê coragem para modificar aquelas que podemos e nos dê muita sabedoria para distinguir umas das outras. O Giro Esportivo está começando e vamos falar da Copa Ouro de Escola de Futebol, também da Supercopa IMEF, da 33ª edição da Copa Criança Esperança, Copa Clever Assunção Gonçalves, Campeonatos Mineiro de Futebol Amador e também Sub-20. Também vamos falar dos campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D, Sul-Americana, Copa do Brasil e muito mais. São 19 horas e 2 minutos. Já está no ar o Giro Esportivo, no oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach. O zap é o 997-935318. Jeffrey Reis, treinamento personalizado. O Instagram é @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. Silvânia Arcanjo, cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral. O zap é o 997093961 e o fixo é o 3662-2211. Loja virtual Lua de Aço, aço inox, semijoias em aço inoxidável, não escurece. E por alergênico, o Instagram é Lua de Aço e o zap é o 31 982583681. ALC Sistemas, Alain Arcanjo, técnico em equipamentos odontológicos e segurança eletrônica. O zap é o 31 996 16 50 22. alan.arcanjo88@gmail.com. Rua Geraldo Ferreira Leal, 95A, bairro São José, Confins. Pois é, meus amigos, 19 horas e 3 minutos. Hoje, lamentavelmente, não temos a presença do nosso amigo J. Luiz, está gripado, né? Está lá tomando aquele chazinho quente, cuidando aí, com certeza. Na segunda-feira já vai estar inteirão, estará conosco aqui, novamente, no Giro Esportivo, falando de futebol. É aquilo que mais gostamos de fazer, né? Mas está em casa, está nos assistindo, está nos acompanhando, né, J. Luiz? Pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Imagem bonita, o som tá bonito. Um abraço aí, viu, J. Luiz? Um abraço à família. Fique de repouso aí, recuperando, porque o futebol de Pedro Leopoldo precisa muito da sua opinião, precisa muito de você ainda. Você que já fez muito pelo futebol da cidade de Pedro Leopoldo, foi presidente da liga e dedica o seu tempo aí ao nosso futebol. Então recupere rápido aí, Papai do Céu abençoe, tá bom? Bom, 19 horas e 4 minutos, hoje é dia 30 de maio de 2025, né? E tem muita gente fazendo aniversário neste dia de hoje, então receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, em especial aí a nossa amiga, a Libânia Perdigão, né? Enfermeira, tive o prazer de trabalhar com ela lá no PA, né? E hoje também fazendo parte aí da Secretaria de Saúde da nossa cidade, né? Um abraço a Libânia, que Papai do Céu te abençoe com tudo de bom. Quem também está fazendo aniversário hoje é o Robert Martins Drummond, Papai do Céu te abençoe muito. E a Simone Amaral também fazendo aniversário, que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Pois é, ontem, aliás, dia 28 não teve programa, mas né, dia 28 teve muita gente boa fazendo aniversário também. A Nájila Lourenço, também o Paulo Roberto, um grande abraço. E esse que é a gente manda um abraço muito especial, muito carinhoso. Lamentavelmente a gente não pôde estar lá para tomar aquele chazinho com torrada, né? Meu cunhado Wilson Ferreira, lá de Ferreira, coincidentemente o sobrenome dele é Ferreira, ele mora lá em Ferreiras, né? Um abraço aí ao Wilson, né?
a minha irmã Ana Cláudia, a Lidiane, ao Diego, a todos aí. Que Papai do Céu abençoe o Wilson, né, com muitos anos de vida e felicidade, tudo de bom na sua vida, tá bom? E ele fez aniversário no dia 28, não teve o programa, né? Então, dia 28 foi quarta-feira, hoje é sexta-feira. Um abraço também à Adriana, que fez aniversário, Adriana Rosa de Jesus, fez aniversário no dia 28, né? E também quem fez aniversário me cobrou, né? Não podemos deixar de mandar um abraço para ele, é o Bruno Perdigão, joga muito esse garoto, viu? Um abraço ao Bruno Perdigão, filho do nosso saudoso Gilberto Perdigão, né? Papai do Céu te abençoe muito, viu, Bruno? Fez aniversário no dia 20. O Bruno fez aniversário, foi dia 20. Dia 28. Isso, dia 28. Foi quarta-feira também, né? Pois é, e ontem, dia 29, meu amigo Ailton, que também trabalha conosco lá na Prefeitura Municipal, Ailton Almeida, né? Fez aniversário ontem. Papai do Céu te abençoe com tudo de bom na sua vida, viu? Pois é, e amanhã é dia 31, né? Amanhã é um dia um tanto especial. Dia 31 de maio é uma data, né, muito especial, porque amanhã faz aniversário o nosso patrocinador, né? O Jeffrey Reis, que está lá em Lisboa. Então, antecipadamente, aí recebo o nosso abraço. Se bem que daqui a pouquinho já é dia 31 aí em Portugal, né? E em Lisboa, né? Porque lá chega primeiro do que aqui, né? Então, Papai do Céu te abençoe muito, viu, filho? É um orgulho saber, né, que você é uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, tá aí, né, buscando, né, melhorar de vida, não importa se está passando apertado ou não, é isso aí, é um orgulho para nós todos aqui. Que o Papai do Céu te abençoe muito, né, esse dia 31. Pois é, quem está fazendo aniversário também amanhã, eu não posso deixar de mandar aquele abraço, porque carreguei no colo, né, vi ela, né, praticamente nascer. A minha sobrinha também, que está lá em Ouro Preto, a Naja Parreiras, né? Então, Papai do Céu te abençoe muito, viu, Naja? Estamos com muita saudade, viu? Papai do Céu te abençoe com tudo de bom. Bom, quem está fazendo aniversário amanhã é o nosso grande amigo Cristiano Soares, técnico de futebol, foi árbitro e agora é técnico, né? Também está fazendo aniversário amanhã, como não tem programa, então receba desde já aí o nosso abraço, o nosso carinho, tudo de bom na vida de vocês. Então, a todos vocês que estão fazendo aniversário, Papai do Céu abençoe, né, com tudo de bom na vida de vocês, principalmente vocês que gostam aí do nosso futebol, como o Cristiano, né, o Jeffrey, que além de ser personal training, é árbitro também, né, Jeffrey? Então tá aí, um abraço a todos vocês, tá bom? Bom, já tô vendo muita gente ligado aqui, nos acompanhando através dos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Um abraço, meu amigo Luiz Arcona. Bom, um abraço também. Hoje a gente está assim, um tanto temeroso aí, porque, né, a nossa Alessandra está acompanhando o meu genro, né, o João, que é filho dela, está lá em Belo Horizonte, está passando por um momento complicado, um momento delicado, e fica aí as nossas orações. Papai do Céu abençoe, né, João, que já já você vai estar de volta conosco aqui, recuperado, né? Assim querendo Deus, né? Papai do Céu vai abençoar assim, Jesus, né? Então um abraço aí. Um abraço a Lohane também, que está nos acompanhando aqui. Meu amigo Eduardo Costa, aquele abraço, viu? Eduardo Costa está eufórico, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar aí da Copa Clever Assunção Gonçalves. E vai ter duas decisões este final de semana, né? Um abraço a Ana Luísa, minha dentista, né, Ana Luísa Salles. Um abraço, viu? Irmã do nosso amigo Paulo Roberto, né? Também a Joyce Cabral. Meu amigo José do Carmo, pastor José do Carmo, aquele abraço, viu? Um abraço aqui também ao nosso Cláudio Magalhães, né, da TV Via Minas, que já está correndo atrás aí para transmitir a grande final da Copa Clever Assunção Gonçalves, né? Estaremos juntos lá, com certeza, viu? Bom, 19 horas e 9 minutos, então vamos falar de onde a bola vai rolar, né? Pela Supercopa Ouro, que nós teremos bola rolando amanhã, dia 31, categoria Sub-14, WL de Belo Horizonte versus Pedro Leopoldo Futebol Clube. Amanhã, dia 31, às 11 horas e 40 minutos, lá no Campo Flor de Minas, lá no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. Bom, e no domingo, dia 1º de junho, a bola rola também pela Copa Ouro, ou seja, Supercopa Ouro de Escola de Futebol, categoria Sub-10, Esporte Elite versus Montreal, às 15 horas e 40 minutos,
no campo do Lundense. Um abraço, meu amigo Toninho, e a todos aí de Dr. Lund, né? Então, você vai ter um grande jogo de bola aí da garotada Sub-10 no dia 1º de junho, domingo, às 15 horas e 40 minutos, lá no campo do Lundense. Sport Elite versus Montreal. E a categoria Sub-15 do Pedro Leopoldo entra em campo também no domingo, dia 1º de junho, às 11 horas e 40 minutos, no campo do PL. Pedro Leopoldo Futebol Clube versus Soccer Trainer de Belo Horizonte. Então, uma boa pedida, acompanhar aí a garotada da Supercopa Ouro neste final de semana. Portanto, a bola rolando aqui na cidade de Pedro Leopoldo, tanto no campo do Pedro Leopoldo, quanto também lá no campo do Lundense, no distrito de Dr. Lund. Um abraço, meu amigo Renner Luiz, já está se recuperando, graças a Deus, né? Papai do céu te abençoe com tudo de bom aí, né? Um abraço ao pessoal do Ideal também, né? O Ideal está fazendo um belo trabalho, daqui a pouquinho a gente fala aí da Copa Criança Esperança e também das escolas de futebol da nossa Pedro Leopoldo, né? Pois é, como eu havia prometido, um abraço aqui a Luísa e também o Evangelista, né? Obrigado aí. Meu tio Horácio está lá acompanhando. Também o Bruno está nos acompanhando aí, né? Um abraço, viu? O Bruno. É o Bruno Leandro, trabalhou conosco lá na Vigilância em Saúde, né? Também é motorista, né, Bruno? É sofredor como o Beto Costa, né? Isso aí. Pois é, então vamos falar aí da Supercopa em MEF, que eu prometi na segunda-feira que iria divulgar o resultado do jogo do América. América que jogou no domingo passado, dia 25, no campo do Pedro Leopoldo, nas categorias Sub-11 e Sub-10. Na categoria Sub-11, América 2, Jockey de Coronel Fabriciano 0. E a categoria Sub-10, América 0, Jockey da cidade de Coronel Fabriciano 1. Eu disse na segunda-feira que a gente precisava de esperar um pouquinho para que a organização da competição confirmasse o resultado, né, para a gente não falar bobagem aqui, né? Então tá agora confirmada aí pela organização da Supercopa em MEF, categoria Sub-11, América 2, Jockey 0, e na categoria Sub-10, América 0, Jockey de Coronel Fabriciano 1. É um jogo bonito de se ver, porque essa categoria Sub-10 aí é campo reduzido, né? Então ele tem que reduzir o campo, tem que colocar novos gols, novas traves, né? Diferença de um pouco menor do que a original, para que os garotos façam aí um jogo, e é um jogo muito bonito, porque reduzindo o campo, essa garotada corre muito, né? Dá um trabalho danado para os árbitros que fazem esse trabalho aí com essas categorias, né? Então um abraço aí, parabéns aos árbitros por terem essa hombridade de trabalhar aí, principalmente com a categoria Sub-10, que o menino corre muito, viu? Bom, 19 horas e 14 minutos. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí no nosso Facebook, né? Facebook, milhares de pessoas que nos acompanham. Então, quando começa uma live lá, no instantinho, muita gente já dá aquele joinha lá. Então, você que está nos acompanhando aí, pode mandar o seu recadinho, dar o seu joinha. Já estou vendo aqui, né? A Silvânia Arcanjo, meu amigo Rubens Silves, da TV Rádio Imperatriz, está nos acompanhando aqui também, né? Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Um abraço aqui também, pessoal lá de Capim Branco, né? Meu amigo Tiago Reis, aquele abraço, viu? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Acompanha, tá certo, né? Então você do YouTube também pode dar aquele joinha aí, ó. Pode se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha também. Um abraço aqui ao Dentinho, né? O Dentinho tá aí na expectativa, né, Dentinho? O Esporte Clube Universo tá na semifinal aí da Copa Clever Assunção Gonçalves, né? Ele tá mandando um abraço aqui, boa noite, Beto Costa, tá me chamando de Beto Barbosa, mas é Beto Costa, né? Beto Costa e J. Luiz. J. Luiz hoje tá dodói, viu, Dentinho? Tá em casa hoje cuidando de uma gripe. Se bem que gripe é doença de rico, né? Só pega em gente rica, não pega no Beto Costa, viu? Brincadeiras à parte, né, J. Luiz? Tá aí curando. Isso aí, Papai do Céu te recupere rápido aí, tá bom? Bom, 19 horas e 15 minutos. Antes de falar aí
das escolas de futebol. Vamos falar da Copa Criança Esperança. A Copa Criança Esperança que já está batendo na porta. Previsão de início para o dia 15. Dia 15. Aliás, dia 16. Dia 16 de junho, né? Então vamos aguardar aí a definição da organização, que é a Liga de Futebol da cidade de Pedro Leopoldo. Então a previsão para começar no dia 16 de junho. Dia 16 de junho, acredito que não, que deva ser dia 14, ou então provavelmente no dia 21, porque no dia 15 de junho vai dar num domingo, dia 16 vai dar numa segunda. Então creio eu que não deva ser na segunda-feira, né? Então vamos aguardar aí a confirmação da Liga de Futebol da cidade de Pedro Leopoldo, a Copa Criança Esperança na sua 33ª edição. A Copa Criança Esperança que há 33 anos atrás, né, uma ideia brilhante aí do nosso saudoso D'Artagnan e o nosso Paulinho do Cepel, e criaram a Copa Criança Esperança para dar oportunidade aí aos garotos das escolas de futebol de Pedro Leopoldo de participar de uma competição. E virou esse sucesso aí, né? Com o passar do tempo, a Liga acabou chamando para si a organização da competição, porque até então quem organizava era o Cepel, era o Paulinho, estava sobrecarregando tudo em cima do Paulinho. Então a Liga achou por bem, né, chamar para si a responsabilidade de organizar a Copa Criança Esperança, e mais do que justo, porque é a entidade maior do nosso futebol, é a nossa Liga de Futebol de Pedro Leopoldo. Então ela, com muita competência, organiza aí a competição, né? Então nós estamos aí aguardando o início da Copa Criança Esperança. Inclusive, há confirmadas aí 6 equipes. Essa semana deve ter alguma reunião aí, porque está chegando o final da Copa Clever Assunção Gonçalves. Então logo termine a Copa Clever Assunção Gonçalves, nós teremos aí o início da Copa Criança Esperança na categoria Sub-11, Sub-13. Bom, um abraço ao Balu, também um abraço aí ao pessoal do Ideal, né, a Escola de Futebol do Ideal, a Escola de Futebol do Luano, também fazendo um bom trabalho. Também o pessoal lá do Pedro Leopoldo, o Matheus e o Fubá, né? O pessoal lá do Clube Recreativo Eldorado, meu amigo Constantino Leão, que já confirmou participação. Então as equipes que já confirmaram participação na Copa Criança Esperança: Pedro Leopoldo, Luano, Ideal, Tirafogo, Cepel, Clube Recreativo Eldorado, o Lundense. O Lundense até então, né, confirmado. Nós não sabemos se a parceria Lundense e Elite, ou se o Elite também vai entrar com uma categoria para disputar a Copa Criança Esperança. Pois é, se o Elite não fizer a parceria com o Lundense, nós estamos aguardando aí o Elite, o JD, o Independente. Um abraço ao Itamar, né, que falou que tem a garotada lá e que quer participar, né, lá de Fidalgo. E também o Juventus, um abraço ao Bem-TV, porque o pessoal do Juventus tem feito um trabalho lá no campo do Juventus, lá no bairro Santo Antônio, com a garotada. Então vamos aguardar e tomara que nós tenhamos aí, ao invés de 6, 10 equipes ou até mais, né? Que vai dar uma competição muito gostosa e nós teremos mais jogos. Quanto mais equipes participarem da competição, mais oportunidade a garotada vai ter de jogar, né? E isso é muito bom, porque, né, quanto mais jogos a criançada fizer, melhor, né? Porque as escolas de futebol fazem um trabalho muito bonito. Por exemplo, o Pedro Leopoldo tem lá atividade quase todos os dias na quadra, e no final de semana, no sábado, é no campo. O Ideal faz um trabalho bonito às quartas e sábado, né? Também o Lundense, um abraço ao Toninho, que está resgatando esse trabalho lá em Doutor Lund também, né? Então a garotada está comparecendo, o pessoal que mora em Doutor Lund, ali Confins, aqui bairro Santa Rita, né? Ali próximo a Doutor Lund. Então a garotada está tendo a oportunidade de participar da escola de futebol do Lundense. Então esse pessoal que mexe com as escolas é um trabalho muito bonito. Agora não dá para ficar só treinando, né? Então precisa de ter uma competição, precisa de
dar oportunidade aos garotos de participar de jogos. E nada melhor do que participar de jogos com uma competição valendo 3 pontos, né? Que motiva ainda mais não só o atleta, como motiva também os papais, vovós, titios, né? Os padrinhos que vão torcer para os seus garotos, ou seja, torcer para o time e torcer para os garotos, né? Para o seu atleta, né? Então é importante que nós tenhamos aí mais equipes participando para que as escolas de futebol fiquem motivadas, né, a continuar com esse trabalho aí, né? Muito bem, 19 horas e 21 minutos. Então tá aí. Então papai e mamãe, amanhã é sábado, né? Amanhã é dia de atividade nas escolas de futebol. Então vão levantar cedo. Tá esse frizinho gostoso, mas isso é bom para a prática do futebol, né? Então levantar cedo, levar o nosso atleta aí para o campo, né? Para que possa participar das atividades da escola de futebol, tá bom? Bom, 19 horas e 21 minutos. Eu vou pedir desculpa aí hoje, porque hoje realmente a internet hoje, ela o dia todo, ela ficou complicada, né? Tá muito lenta, né? E acaba comprometendo um pouquinho aí o nosso trabalho, né? Mas vamos lá assim mesmo, né? E você que tá ligando aí agora, não tá percebendo a presença do nosso J. Luiz aqui comigo hoje, né? Que eu já disse aí no início que ele tá gripado, tá tomando, né, o seu chazinho. Não com torrada, né, J. Luiz? Aqui chazinho quente mesmo, para curar a gripe, viu? Essa época do ano tem que curar mesmo, porque inclusive tomar muito líquido, né? Porque a temperatura acaba fazendo com que você fique seco, né? Um abraço aqui, meu amigo José Camelo, Luiz Camelo também, né? Um abraço a Camila Silva. Um abraço ao Bruno lá do Esporte Norte. Tá sempre acompanhando aí o nosso trabalho, né, Bruno? E final de semana tem jogo aí, tem dois jogos decisivos aqui na cidade de Pedro Leopoldo, né? É de um extremo ao outro, né? A Copa Clever Assunção Gonçalves chegando aí às suas semifinais. Nós teremos os jogos de ida no domingo, dia 1º de junho, com os 2 jogos acontecendo às 10 horas, no campo de Vera Cruz, Tirafogo versus Luano, e no campo da Quinta do Sumidouro, Esporte Clube Universo versus Borussia. Pois é, então vamos lá com os resultados aí da quinta rodada para chegar às semifinais. A equipe do Universo empatou com a equipe do Samba Gol no jogo de volta, já que no jogo de ida venceu pelo placar de 3-2 e no domingo, no campo do Pedro Leopoldo, empatou em 1-1. Com este resultado, a equipe do Universo se classificou aí para as semifinais. Já a equipe do Borussia venceu a equipe do Liverpool por 7-1, né, no jogo de ida. A equipe do Borussia havia vencido o Liverpool pelo placar de 2-0, né? Então, com este placar aí, né, a equipe do Liverpool também se classificou, né? Já a equipe do Luano, que no jogo de ida havia vencido a equipe do Clube Recreativo Eldorado por 1-0. No domingo passado, no campo do Luano, Luano 5, Clube Recreativo Eldorado 1. Com este resultado, o Luano também está na final. E a equipe do Tirafogo, que já aguardava de camarote por ter vencido no jogo de ida a equipe do Vila Real por 4-1. Então o regulamento reza que acima de 3 gols na casa do adversário você elimina o jogo de volta, né? Então o Tirafogo já estava de camarote. Então nós teremos aí as 4 equipes buscando aí a classificação para a grande final, que vai acontecer dia 15 de junho. Nós teremos o jogo de ida no próximo domingo, dia 1º, e os jogos de volta no outro domingo, dia 8 de junho, também com jogos acontecendo todos às 10 horas. No campo do Luano, Luano e Tirafogo. No campo do Santa Cruz, no estádio Anélio Caldas, em Fidalgo, Borussia versus Esporte Clube Universo. E no dia 15 de junho, domingo, é o dia da festa maior, da 13ª edição da Copa Clever Assunção Gonçalves, né? Então nós estaremos lá presente, transmitindo ao vivo para vocês, né, a festa bonita da final da 13ª edição da Copa Clever Assunção Gonçalves. Será no dia 15, a partir das 9 horas nós já estaremos transmitindo, mas o jogo será às 10 horas, lá no estádio
César Julião, C7 Salles, campo do PL. Campo que é tradição da cidade, né? As grandes finais sempre acontecem lá no campo do Pedro Pudo, que sem sombra de dúvida nenhuma é o melhor estádio da cidade, é o que tem mais, oferece mais condição de trabalho para nós, imprensa, até mesmo para os clubes, né? O conforto, o vestiário, o campo é excelente, então sem sombra de dúvida é o melhor local para uma festa grandiosa como a final da Copa Clever Assunção Gonçalves. E você é nosso convidado. Se você não puder comparecer, lógico, né? Você vai ficar ligado aí na telinha, na tela grande, através da TV Via Minas, o canal do Giro Esportivo. Estaremos transmitindo ao vivo para você, tá? A grande final da Copa Clever Assunção Gonçalves. Bom, 19 horas e 26 minutos. Deixa eu molhar a boca aqui, porque, né? Tô sozinho hoje, tenho que falar muito e a boca fica seca. Bom, 19 horas e 26 minutos, aqui na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Nossa querida Pedro Pudo, que está cada vez mais bonita, graças a você, morador, né? Que cuida muito bem da nossa cidade. Inclusive, hoje, um abraço ao meu amigo Pacheco de Souza, né? Que tem colaborado muito aí, porque ele leva as notícias para o rádio e através da notícia, como notícia, ele cobra e o poder público atende, né, Pacheco? Então, parabéns aí pelo trabalho, tá bom? Inclusive, um abraço aqui, meu amigo Jair. Inclusive, o Jair tá cobrando aqui, o Kiko também, né, Kiko? Um abraço, Kiko. Tá cobrando porque ali em aquele bairro ali, Solar das Acácias, né, faz divisa com o Dom Camilo. E tem um terreno lá que é um problema sério, porque a construtora, ou seja, a imobiliária que fez o loteamento, ela deixou uma área verde lá e a área diz que pertence à prefeitura. E alguém tem que cuidar, né? O mato tá alto, tá aparecendo até ratazana, eu vi lá ontem, né? Ratazana, aparecendo cobras e outras coisas mais, né? Então eles estão pedindo lá o pessoal para da limpeza urbana, não sei se é limpeza urbana, uns falam que é limpeza, outros falam que é planejamento urbano. Até eu trabalho na vigilância sanitária, então a gente não tem, né? Mas a quem de direito aí, se for o pessoal da Capira, né? Para verificar lá de quem que é esse imóvel, lá, se realmente é da prefeitura. E roçar esse mato aí, né, Jair? Então tá dito o recado aí. Inclusive nós já passamos aí pro nosso Pacheco de Souza também, né? Ele que, quando ele fala, o pessoal ouve, né? Bom, deixa isso pra lá, vamos falar de futebol, porque a nossa meta aqui, a nossa missão é falar de futebol, falar de esporte, né? Principalmente o futebol, que é o nosso carro-chefe, né? Por falar nisso, o Giro Esportivo, que continua aí numa boa, o tempo passa, o tempo voa, e o Giro Esportivo continua numa boa, que tem um oferecimento aí de Roberta Reis, psicóloga e coach. O zap é o 997935318. Jeffrey Reis, treinamento personalizados, o Instagram é @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral. O zap é o 997093961 e o fixo é o 3662-2211. Loja virtual Lua de Aço, aço inox, semijoias em aço inoxidável. Não escurece e por alergênico. O Instagram é Lua de _Aço e o zap é o 31 982583681. ALC Sistema Alan Arcanjo, técnico em equipamentos odontológicos e segurança eletrônica. O zap é o 31 996165022. alan.arcanjo88@gmail.com. Rua Geraldo Ferreira Leal, 95A, bairro São José, Confins. Um abraço aqui ao Alan, né? Um abraço ao Christian, também está com 16 para 17 anos, joga muito esse garoto, né? Que o Papai do Céu abençoe isso, a sua caminhada. O Matheus, que está chegando agora, né? O Matheus já está com 2 aninhos, daqui a pouquinho vai estar aí também correndo nos gramados, né? Vai acompanhar o Christian, com certeza, né, Matheus? Pois é, um abraço aí também ao meu amigo Michel, presidente da Liga de Confins, né? Tá organizando lá a documentação da Liga para estruturar aí Confins para estar realizando também as competições, e nós estamos aguardando, né? O ano passado
a Copa Confins. Nós estivemos lá fazendo a cobertura da final, né? E aguardamos esse ano também a Copa Confins e outras competições também lá da cidade de Confins. Nosso Bom Sucesso, né? O Aliança, também o Tavares, o Lata Velha, as equipes lá de Confins. Um abraço ao meu amigo Beto, né? Do Turma Recreativa de Confins. Bom, são 19 horas e 31 minutos. Falamos aí do futebol da nossa cidade, inclusive você que é do pessoal que faz os peladões aí, os times avulsos da cidade, podem mandar para nós aí a programação dos seus jogos, viu? Me perguntaram, mas pode mandar no nosso zap, ou pode mandar até através do Facebook, né? Que nós teremos um imenso prazer em estar divulgando aqui os jogos da sua equipe, né? Vocês que jogam aí aos sábados, também aos domingos, né? Domingo pela manhã, são jogos avulso, né? Então pode mandar que nós teremos um imenso prazer estar divulgando aqui. Inclusive o Giro Esportivo, quando nós criamos o Giro Esportivo com J. Luiz, ainda, né? Com o nosso saudoso Clever Assunção Gonçalves, a ideia era essa. A ideia permanece sendo essa, né? Dar voz e vez ao nosso futebol. É para divulgar o nosso futebol. Então o objetivo é esse. Então pode mandar para nós as informações que nós teremos um imenso prazer em estar divulgando o nosso futebol. E lógico, né? Divulgando também os nossos atletas que se destacam aí, que saem de Pedro Leopoldo para jogar no profissional, como o Gabriel Félix, que, né, foi o destaque na final, ou seja, na Copa Brasil, né? Acabou eliminando o CSA, eliminou o Grêmio, e o nosso Gabriel Félix foi o destaque, né? Um grande goleiro. Um abraço também ao nosso Darley, que saiu de Pedro Leopoldo. Também o Igor, né? O Igor Dida, que está jogando lá em São Paulo, né? Um abraço ao Ney, essa garotada que está, o Samuel, que está lá no Bragantino. Muitos aí que saíram de Pedro Leopoldo. O objetivo do programa é dar voz e vez ao nosso futebol e também está divulgando aí os nossos atletas que saem de Pedro Leopoldo e muitas das vezes como ninguém divulgava, ninguém nem ficava sabendo, então nós estamos aí fazendo esse trabalho e na medida do possível buscando as informações para estar lembrando aí dos atletas que saem de Pedro Leopoldo. E por falar em atletas que saem de Pedro Leopoldo, daqui a pouquinho eu vou falar de mais um que está jogando aí, o Campeonato Mineiro, né, a segunda divisão. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele, tá? Mas antes disso, ainda falando de futebol amador, a Copa Clever Assunção termina dia 15 de junho próximo agora, né? E aí voltam as atenções para o Campeonato Mineiro Amador, que começa dia 5 de julho, sábado, às 15 horas no campo do Luano. Tem Luano versus Botafogo de Matozinhos. Mata-mata, jogo de ida e volta. O Campeonato Mineiro Amador, que esse ano conta com a participação de 56 equipes, todas amadoras, né? Então a equipe do Luano, à medida que ele vai avançando, ele vai, né? O grau de dificuldade vai aumentando, né? Eu tô falando Luano, mas, né? Que a gente está torcendo para o nosso Luano, lógico, né? Daqui da cidade de Pedro Leopoldo. Mas a equipe que vai passando de fase, a dificuldade vai aumentando, né? Pois é, o primeiro jogo, o jogo de ida, é dia 5 de julho, no campo do Luano e Botafogo, às 15 horas. E o jogo de volta será no dia 12 de junho, também num sábado, às 15 horas, desta feita, no campo do Botafogo, na cidade de Matozinhos. Um abraço aí, nossos amigos da cidade de Matozinhos, o Adriano, viu, Adriano? Inclusive, queremos informação aí da Liga de Futebol de Matozinhos também, dos campeonatos de Matozinhos, né? Inclusive tem um quarentão, né? Veterano. Estamos aguardando, viu, Adriano? Pois é. Então falamos aí do amador. São 19 horas e 35 minutos. Vou falar um pouquinho agora do profissional. Mas o profissional também, que muita gente fala que é amador. Eu acho que não, viu? Na minha humilde opinião, acho que, né, categoria sub-20, para mim já é mais do que profissional. Porque o garoto hoje, veja bem, o Pelé estreou na seleção brasileira com 16 anos, né? Parece que o Neymar, enfim, vários atletas aí
estrearam na seleção brasileira com 16 anos. Então, garoto de 20 anos, para mim, ele já é mais do que profissional. Mas, bom, é considerado aí amador, então vamos lá. O Campeonato Mineiro Sub-20, segunda divisão, começou no sábado passado, dia 24, lá no Estádio Municipal Leia Diniz, em Sete Lagoas. O Manchester estreou, o Manchester, que é da cidade de Pirapora, ele está sediado em Matosinhos. O Manchester enfrentou a equipe do Minas Boca e empatou em 2-2. Esse jogo aí que teve a estreia do nosso Vinícius, viu? Vinícius Neves, que é filho do Roberto Neves, né? Neto da Meire da Floricultura, que fica bem em frente lá ao campo do Pedro Leopoldo. O Vinícius, que começou na escolinha do Pedro Leopoldo com 4 aninhos, né? Cresceu na escola de futebol do Pedro Leopoldo, teve passagem pelo América, vários outros clubes aí, estava em São Paulo e retornou aí para estar disputando o campeonato Sub-20, segunda divisão pelo Manchester, né? Então fica a nossa torcida aí para o Vinícius, ele que entrou no segundo tempo, né? Minas Boca 2, Manchester 2. Pois é, a segunda rodada vai acontecer no dia 6, portanto, no sábado que vem, às 9h30, é sexta-feira, né? Dia 6 é sexta, eu falando sábado aqui. Dia 6 é sexta-feira. Confirmar aqui nosso calendário. Me corrigir aqui. Dia 6 é sexta-feira. Então, é sexta-feira. Próximo, segunda rodada. Manchester versus Democrata de Sete Lagoas. O jogo vai acontecer às 9h30 no campo do Botafogo, na cidade de Matosinhos. Então tá aí, uma boa pedida para você que tem o tempo disponível. Vamos lá prestigiar aí o nosso Vinícius, né? Prestigiar o Manchester, que está dando oportunidade. Inclusive parece, eu quero até informação, buscar mais informações, que tem também, acho que 2 garotos de Matosinhos que estão jogando pelo Manchester, né? Até a dona Helena, que sabe tudo lá de Matosinhos, viu, dona Helena? Pode mandar para nós a informação. Então, a segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, dia 6, sexta-feira, às 9h30, no campo do Botafogo, Manchester versus Democrata de Sete Lagoas. Pois é, o Dentinho tá mandando aqui um recado aqui. O Campinho de Lagoa Santa versus Dom Pedrense de São José da Lapa. Dia 5/7, às 13h, em São José da Lapa, estarei comandando o Campinho novamente, ó. Parabéns aí, o Dentinho. Técnico não fica parado, né? Tá sempre sendo solicitado, né? Então, o nosso Dentinho aí comandando novamente aí o Campinho de Lagoa Santa, né? Inclusive, alguns atletas aí do universo, se eu estiver mentindo, viu, Dentinho? Pode me corrigir, viu? Vários atletas aí do universo, lá do Campinho de Lagoa Santa, né? Tá aí fazendo um belo trabalho na Copa Clever Assunção Gonçalves, né? Então, vou marcar aqui na agenda aqui, quem sabe no dia 5 às 13h, em São José da Lapa, nós vamos lá prestigiar o nosso Dentinho, viu, Dentinho? Vamos ver se vai dar aí. De repente nós aparecemos lá, viu? Bom, são 19h39. Não falamos aí dos nossos campeonatos amadores. Agora vamos falar do campeonato profissional, naquela palhinha aí. Hoje o J. Luiz não está aqui para emitir a sua opinião, com muita segurança, né? Um abraço ao José Antônio dos Santos, grande árbitro, né? Agora é comentarista também de TV, né? Um abraço ao Tony, goleiro. O Tony jogou aí pelo Samba Gol, jogou pelo Luano, foi campeão pelo Luano, né? Baita de um goleiro, né? E muita presença ali dentro, debaixo das debaixo daquelas traves ali ele é soberano, né? Um abraço, viu, Tony? O David tá confirmando ali, ó, tem vários atletas de Lagoa Santa, né? Ah, não, tá falando que é o Campinho, né? O Campinho tem vários atletas de Lagoa Santa, mas a equipe do Universo também. Bom, deixa eu molhar a boca mais uma vez aqui. Abraço meu amigo Alex Matoso, viu? Grande comentarista também, pulso firme, quando ele fala com conhecimento de causa, né? Bom, então vamos lá com o campeonato, começando aí, campeonato
profissional. Vamos falar aí do futebol feminino, né? Belo sexo. Que amanhã, final de semana, nós não teremos rodada. A próxima rodada vai ser no dia 6. Aliás, vai ser no dia... vai começar no dia 6, na sexta-feira. Só que as duas equipes de Minas, Cruzeiro e América, vão jogar no dia 7, né? 7 da sábado. O Cruzeiro volta a jogar. Vai enfrentar a equipe 3B do Amazonas. Já o América vai enfrentar o Internacional lá. O Cruzeiro joga no Gregorão. O América joga lá no Rio Grande do Sul. O jogo do Cruzeiro é às 15 horas. Cruzeiro versus 3B da Amazônia. Internacional e América às 18 horas lá no Rio Grande do Sul. Bom, a classificação após aí a quinta rodada. Aliás, após a 12ª rodada, Beto. Quinta rodada é da Série A2, né? A 12ª rodada, que o América perdeu para a equipe do Corinthians e o Cruzeiro foi lá e venceu o Palmeiras. O Cruzeiro, com este resultado, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino com 32 pontos, seguido do Corinthians, que tem 25, terceiro o São Paulo 24, Ferroviária 24, o Flamengo tem 23 pontos. Já o nosso América, ele está na 9ª colocação, com a derrota ele acabou perdendo posições. O América em 9º com 16 pontos. Fica aí a nossa torcida para que tanto o Cruzeiro quanto o América tenham bons resultados aí nesse final de semana, Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, Campeonato Brasileiro A2, que nós só temos como representante de Minas o Atlético Mineiro. O Atlético, que vem de uma vitória na quinta rodada, venceu o Avaí pelo placar de 3-0. O Atlético volta a jogar também no domingo, dia 8. Esse final de semana não terá rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2 também não, né? Então no dia 8, domingo, no Gregorão, aqui em Belo Horizonte, né? Atlético Mineiro versus Vasco da Gama às 15 horas. O Atlético que deu um salto na tabela, com os bons resultados, com 2 bons resultados. O Atlético já está em 4º lugar com 7 pontos no grupo A do Campeonato Brasileiro A2. Primeiro colocado aí do grupo do Atlético é o Santos com 13 pontos, segundo Botafogo com 10 pontos, terceiro Brasília, Minas Brasília com 8 pontos e o Atlético está em 4º lugar com 7 pontos. Mais uma vitória do Atlético aí, o Atlético venceu o Vasco, olha, vai a 10 pontos, vai brigar aí pelo 2º lugar, né? Então tem que vencer, né? Interessante é fazer resultado positivo, né? Bom, 19 horas e 43 minutos. Falamos aí do belo sexo. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro. Série A. Campeonato Brasileiro Série A. A 10ª rodada. O Atlético empatou com o Corinthians e o Cruzeiro foi lá em Fortaleza, debaixo de chuva, e venceu o Fortaleza pelo placar de 2-0. Com este resultado aí, o Cruzeiro está na 3ª colocação. Lembrando aí que o líder é o Palmeiras com 22 pontos. O segundo é o Flamengo com 21 pontos. O Cruzeiro está em 3º lugar com 20 pontos. Só que está seguido aí pelo Bragantino, que também tem 20 pontos. Quinto é o Fluminense com 17. Sexto é o Ceará com 15 pontos. A equipe do Atlético, que empatou com o Corinthians em casa, o Corinthians, que é o 8º com 14 pontos, o Atlético é o 10º com 14 pontos também, né? Então o Atlético precisa de um resultado positivo aí. Próxima rodada, o Atlético vai ao Castelão. O Cruzeiro jogou lá esse final de semana, agora quem vai lá é o Atlético. Só que o Atlético vai enfrentar a equipe do Ceará, né? O Ceará, que está na 6ª colocação com 15 pontos. Então o Atlético, vencendo a equipe do Ceará, não só segura o Ceará, como ultrapassa, né? O Atlético vai a 17 pontos. Então é interessante uma vitória do Atlético em cima do Ceará lá em Fortaleza. Já a equipe do Cruzeiro joga no Mineirão, domingo, às 19 horas e 30 minutos, Cruzeiro e Palmeiras. Olha que jogão, ó. Palmeiras com 22 pontos, o Cruzeiro está com 20 em 3º lugar. Uma vitória do Cruzeiro,
não só o Cruzeiro segura o Palmeiras, como pode assumir a liderança, lógico. Ele vai depender do resultado do jogo do Flamengo. O Flamengo que enfrenta o Fortaleza. E o Fortaleza costuma regular no Rio de Janeiro, né? Vai ser no Maracanã também, domingo às 18h30, Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza costuma ali, tirar uns pontinhos do Flamengo. Até um empate ali talvez seria bom para o Cruzeiro, porque um empate, o Flamengo vai a 22 pontos. O Cruzeiro vencendo, se vencer o Palmeiras, o Cruzeiro vai a 23 pontos, né? O Cruzeiro assume aí a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então tá aí, Campeonato Brasileiro Série A Série B do nosso brasileiro, nosso América e também o Atlantique, jogaram no final de semana. O Atlantique não foi muito feliz, jogou lá contra o Atlético Paranaense no sábado e foi derrotado. Atlético Paranaense 1, Atlantique 0. Já o América jogou na terça-feira, América 2, Atlético de Goiás 1. Com este resultado aí, o América está na 12ª colocação com 13 pontos. Já o nosso Atlantique é 18º colocado com 6 pontos. Bom, o líder da Série B é o Goiás com 20 pontos, seguido aí pelo Remo com 17, terceiro Curitiba com 16, Vila Nova com 16, Avaí com 16, Novo Horizontino com 16, o Cuiabá, que vai ser o adversário do Atlantique no Independência, domingo às 20h30, também com 15 pontos, é o 7º colocado. O América tem 13, é o 12º colocado. Uma vitória do América e ele vai a 16 pontos, né? Sobe bem na tabela, pode brigar lá pelo 5º, 6º lugar. Então é interessante o América que vai enfrentar o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, também no domingo às 20h30. O Atlantique joga em casa no Independência, dia 31, amanhã, sábado, às 20h30. O América joga contra o Volta Redonda no domingo, às 20h30, lá no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, né? Então tá aí a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C, o nosso Tombense jogou aí na 7ª rodada, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e acabou sendo derrotado pelo Ipiranga. Ipiranga 1, Tombense 0. Com este resultado aí, o nosso Tombense está na 11ª colocação com 9 pontos. Também perdeu aí, caiu na classificação. O Tombense que volta a jogar no dia 1º, domingo, lá em Tombos, às 16h30, Tombense e Anápolis. Bom, é a chance do Tombense, porque a equipe do Anápolis não vem bem na competição. É o vice-lanterna da competição com apenas 5 pontos. 19º colocado com 5 pontos. Então é a chance aí do Tombense somar 3 pontos, porque joga em casa e somando 3 pontos vai a 12. Ele pode chegar aí, beliscando aí a 6ª colocação, 5ª colocação, dependendo de uma combinação de resultados e de saldo de gols, né? Bom, a Série D do nosso Campeonato Brasileiro, Minas Gerais com 3 equipes participando. A 6ª rodada não foi feliz para os mineiros, né? Dia 24, sábado, Portuguesa 2, Pouso Alegre 1, Inter de Limeira 3, Itabirito 1, Uberlândia jogou em casa no Parque do Sabiá 1, Cianorte 1. Então não foi feliz aí os times do Campeonato Brasileiro, os mineiros no Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, no grupo A6, o grupo do nosso Pouso Alegre, o Pouso Alegre é o 6º colocado com 7 pontos, caiu na tabela. Primeiro colocado é a Portuguesa com 13 pontos e Maricá é o 2º com 10 pontos. O Rio Branco é o 3º com 9 pontos. Rio Branco que será o adversário do Pouso Alegre, dia 31, amanhã às 17h no Manduzão, Pouso Alegre versus Rio Branco. Isso pelo grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Já pelo grupo A7, o nosso Uberlândia está na 5ª colocação, também caiu na tabela com 8 pontos, e o Itabirito é o 6º colocado com 6 pontos. Bom, o líder
do grupo A7 é o Inter de Limeira com 11 pontos, seguido pelo Cascavel com 10 pontos e o Cianorte também terceiro colocado com 10 pontos. Depois vem o Goiatuba com 8 pontos. O Cascavel, que é o adversário do Itabirito, amanhã no Castor Cifuentes em Nova Lima, às 15 horas, Itabirito versus Cascavel. Já a equipe do Uberlândia vai jogar contra o Monte Azul, também amanhã às 15 horas, Monte Azul versus Uberlândia. Tá aí as três equipes mineiras no Campeonato Brasileiro Série D. Bom, são 19 horas e 51 minutos, estamos chegando ao finalzinho do nosso giro esportivo. Mas antes, vamos falar aí de Sul-Americana, porque a bola rolou, né? Rolou ontem, aliás, rolou anteontem, começou na quarta-feira. Na quarta-feira, o Cruzeiro se despediu aí da Sul-Americana, um joguinho feio, horroroso, né? O Cruzeiro que jogou aí com jogadores que não estão em atividade, aliás, estão em atividade, mas não são considerados aí jogadores titulares. É um joguinho horrível que eu tentei assistir, não consegui. 0 para o Cruzeiro, 0 também para o União Santa Fé. Isso foi na quarta-feira. E ontem também não foi diferente, né? Ontem, Atlético 1, Caracas 0. O Atlético, aliás, Caracas não, Cieciano, né? O Caracas, eu tô fazendo confusão aqui. Ontem, Atlético e Cieciano, Atlético não saiu do 0-0, aliás, 1-1. É um joguinho muito feio também. Bom, e com este resultado aí, o Atlético deixou de classificar em primeiro lugar. No grupo do Atlético, quem classificou em primeiro lugar foi o Cieciano, com 10 pontos. O Atlético com 9, ficou em segundo lugar. O Atlético que vai disputar aí o playoff da Sul-Americana. E nós já temos os confrontos. Só falta a organização da competição confirmar a data, né? O Atlético vai jogar contra o seu xará, o Atlético de Bucaramanga. Olha o nome do Atlético. Atlético de Bucaramanga versus Atlético Mineiro. É o jogo de ida. E o jogo de volta, Atlético Mineiro versus Atlético de Bucaramanga, aqui na Arena MRV. O Atlético tem chance, lógico, né? É possível, né? Na repescagem, playoff, o Atlético tem que, assim como o Grêmio também, né? Não é só o Atlético. Atlético, Grêmio, o Vasco da Gama, Bahia. São os brasileiros, né? Vasco, Bahia, Atlético, Grêmio, são os brasileiros aí ainda no playoff da Sul-Americana, né? Bom, 19 horas e 54 minutos. Bom, aí a Copa do Brasil, estamos aguardando aí os sorteios, né? A próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando aí que o Cruzeiro eliminou a equipe do Vila Nova, venceu o primeiro jogo 2-0 aqui no Mineirão e lá em Goiás 3-0 para o Cruzeiro. Já a equipe do Atlético Mineiro também fez valer o seu mando de campo, né? O Atlético empatou lá em 2-2 com o Maringá e jogando aqui na Arena MRV venceu por 4-0. Então os dois mineiros aí classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando aí que nós poderemos ter clássico aí na próxima fase, né? Tá agora todas as equipes num pote só. Então vamos aguardar aí o sorteio aí da CBF para saber os adversários e a confirmação também da data, né? Bom, são 19 horas e 54 minutos, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso giro esportivo. Lembrando que estaremos aí acompanhando no final de semana as semifinais da Copa Clever Assunção Gonçalves, jogos de ida lá no campo do Universo, em Quinta do Sumidouro. Esporte Clube Universo versus Borussia. Um abraço aí ao Múcio, né, que vai estar lá presente, o papai do Luquinha. Um abraço ao Manel. O Manel amanhã vai estar lá, né, Manel, na escola de futebol. Chega cedo, né? O Manel é um craque de bola, é filho aí do Luquinha. Pois então nós também estaremos lá com o nosso representante lá na Quinta do Sumidouro, no belo campo da Quinta do Sumidouro. Jogão de bola no domingo, às 10 horas.
dia 1º de junho, jogo de ida da Copa Clever Assunção Gonçalves em sua 13ª edição. E o outro jogo, lá no campo de Veracruz, no Alto de Veracruz, Tirafogo versus Luano. Então, duas decisões aí, né, da Copa Clever Assunção Gonçalves. E com certeza, qualquer uma das 4 equipes que chegar ao título será bem merecido. Todas 4 mostraram que veio, tanto é que está aí nas semifinais, né? Agora é aquele negócio, né? Futebol é jogado e lambari é pescado. Já tem gente apostando aí em quem será o campeão. Bom, apostar é um direito, né? De todo mundo, viu? Então façam suas apostas aí. E depois convida aí o Beto Costa e o J. Luiz pro chazinho com torrada, né? Para comemorar, viu? O J. Luiz que hoje está em casa, mas na segunda-feira vai estar conosco aí, recuperado da gripe. A sua digníssima, ela já fez para ele um chá de canela com cravo, um trem que cura qualquer resfriado, né, J. Luiz? Vai tomar aquele chazinho quente e depois diz ele que mais tarde ainda vai tomar um leite quente com Toddy. Então não tem nada que segure essa gripe, viu? Pois é, são 19h56. Então lembrando que amanhã é sábado, viu? Amanhã é dia de atividade nas escolas de futebol. Então você, papai e mamãe, levantar cedo aí e levar os nossos garotos para as escolas de futebol. Lá no Nova União, um abraço meu amigo Enivaldo, né? A família do Nova União. Você também aí do Campo do Ideal, né? Você levar os nossos garotos lá cedo, lá no Campo do Ideal, no Campo do Luano. Um abraço ao Balu. Também lá no campo do Clube Recreativo Eldorado. E lá em Dr. Lund, né, o campo do Lundense, a categoria sub-11 e sub-13. Começa cedo, né, Toninho? Os treinos aí começam às 8, tá dizendo aqui. A partir das 7h30 já tá lá no campo. Então você, papai, mamãe, titio, vovô, padrinho, vão levar os nossos atletas. E aquele negócio, a gente não cansa de lembrar que tá levando o atleta para jogar futebol, ele tem que estar equipado com, né, os equipamentos necessários. A chuteira, meião, caneleira, um short, né, bem levinho. Que tem pai que leva um menino de bermuda com bolso. Não tem jeito, coitado, o menino fica preso. Ainda bota no pé do menino um tênis liso para correr no campo, o menino não fica em pé, aí ele não corre atrás da bola. Então tem que equipar o atleta com os equipamentos necessários à prática do futebol. Que é uma chuteirinha, de preferência para quem treina no campo, a chuteirinha com as travas maior. Agora você vai treinar na grama sintética, aí é lógico, né? Tem que usar aquela trave mais baixa, porque a trava na grama sintética, a trava alta vai escorregar, é o contrário, né? Então tem gente que leva o menino com aquelas traves autonas para treinar na quadra de grama sintética. Aí o menino não fica em pé, né? Escorrega toda hora e é perigoso, né? Então, para cada tipo de grama é uma chuteira diferente. E a chuteirinha é barato, né? O papai aí, às vezes ele gasta aí com o seu chazinho, né? Com torrada. Então ele pode gastar assim com a chuteirinha do atleta, né? Porque é investimento. Porque de repentemente esse atleta vai se despontar aí, vai virar um profissional, vai ganhar muito dinheiro, vai resolver o problema do pai, da família, né? Vai tirar a família aí do atoleiro, quem sabe, né? Então vamos investir nos nossos atletas. Inclusive, na semana que vem a gente vai trazer aqui no programa, no nosso Giro Esportivo, um convidado para falar aí a respeito dessa Bolsa Atleta, que nós também concordamos com a ideia dele, viu? Ele tem uma ideia diferente aí dessa Bolsa Atleta e a gente vai estar chamando aí, quem sabe, o pessoal da Secretaria de Esporte também para estar falando. A gente vai dar espaço aqui. Inclusive a ideia dele também comunga com a minha, de valorizar mais aí as nossas escolas de futebol, né? Investir também. E esse Bolsa Atleta, não sei se pode, tem que saber a legalidade disso, mas investir mais nas escolas de futebol, para que o atleta tenha condição, equipar nossas escolas de futebol para dar condição aos atletas aqui da nossa cidade, né? A gente sabe aí que tem muitos atletas saindo de Pedro Leopoldo para ir treinar fora de Pedro Leopoldo com a ajuda do Bolsa Atleta. Então, por que não ficar em Pedro Leopoldo, né? Muito bem, são 20 horas aqui na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso dia esportivo. Um abraço aqui à nossa Kênia, né? A nossa presidente. E esse final de semana ela vai ter que desdobrar, viu? Vai ter que pegar um voo rasteiro aí
de Quinta do Sumidouro a Veracruz de Minas, de Veracruz a Quinta do Sumidouro, mas vai ter que marcar presença aí nos 2 jogos, né, Kenner? Um abraço aqui ao nosso amigo Renner, que já está se recuperando, se Deus quiser já vai estar aí também nos acompanhando nos campos, né, Renner? Papai do céu abençoe aí, tá bom? Um abraço a Adriana também, ela é ex-vice-presidente da Liga, né? Mas tá sempre presente, não perde uma só jornada esportiva, né, Adriana? Tá sempre lá marcando presença. Um abraço aí, tá bom? Pois é, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso giro esportivo, não dá tempo para mais nada. Lembrando mais uma vez que o giro esportivo tem o oferecimento de Roberta Reis, psicóloga e coach. O zap é o 997-935318. Jeffrey Reis, treinamentos personalizado. O Instagram é @personal_Jeffrey Reis, tudo junto. Silvânia Arcanjo Cabeleireira, tratamentos, cortes e químicas em geral. O zap é o 997093961 e o fixo é o 3662-2211. Loja virtual Lua de Aço, aço inox, semijoias em aço inoxidável, não escurece e hipoalergênico. O Instagram é Lua de Tracinho Aço e o zap é o 31 98258 3681. ALC Sistemas, Alain Arcanjo, técnico em equipamentos odontológicos e segurança eletrônica. O zap é o 31 996 16 50 22, alan.arcanjo88@gmail.com. Rua Geraldo Ferreira Leal, 95A, bairro São José, Confins. Pois é, meus amigos, estamos chegando no finalzinho. Olha, já anunciando aí a transmissão da grande final da Copa Clever Assunção Gonçalves. Você empresário que quer vir conosco, quer participar da festa maior do nosso futebol, já pode entrar em contato conosco aí para fazer a divulgação da sua marca na grande transmissão na festa da Copa Clever Assunção Gonçalves. Então fiquem todos com Deus, tenham aí um ótimo final de semana com o Papai do Céu, com Jesus no comando, porque sem Jesus não dá, mas não dá mesmo. Nós prometemos voltar aí na segunda-feira com o Giro Esportivo, falando tudo do nosso futebol, onde a bola rolou, tudo o que aconteceu nos gramados da nossa Pedro Leopoldo e também do profissional. Você vai ficar sabendo conosco aqui na segunda-feira com Beto Costa e J. Luiz. Tchau, tchau! Fiquem com Jesus!